Bom dia, Milena, tudo bom? Eu sou a Vitória, sou acadêmica do curso de teatro da UFG e hoje eu vim realizar essa série de perguntas para você nessa entrevista, desse projeto de conexões e artesanatos que estamos fazendo com a Rafaela Blanc. E vamos começar a fazer nossas perguntas. A minha primeira pergunta é em relação a como tudo isso começou. Tem toda essa questão que você aprendeu a bordar com a sua avó, né? E eu achei isso muito interessante, então eu gostaria que você me contasse um pouco de como foi isso. Eu sou da cidade de Goiás, né? Quem nasce em Goiás é vilaboense, então eu tenho muito orgulho dessa nossa vila, dessa nossa vida, né? Que segue tranquilamente aqui, bem no interior do estado de Goiás. Né? Então, a nossa cidade de Goiás ela é uma cidade que ela é patrimônio histórico mundial, é uma coisa da qual eu me orgulho muito, né? Eu sinto e percebo que estar aqui fez toda a diferença para o desenvolvimento e divulgação do meu trabalho, né? E assim, a cidade de Goiás é cultura pura. Então, assim, as mulheres de Goiás, agora eu já vou meio que falar um pouco dessa minha ancestralidade, de como que isso aconteceu. Então, na época da minha avó, né, o bordado ele era ensinado em escolas, né? Então, a gente tinha aquele ditado assim, todas as mulheres tinham que saber bordar, costurar, tocar piano, né? Então, isso significava que elas eram boas donas de casa. Então, a minha avó sempre bordou, mas a minha avó, ela bordava não como profissão, era uma cultura da época, né? Então, uma mulher de família tradicional, mãe de 14 filhos, ela tinha o bordado como para fazer enfeitar a casa, para decorar o vestido das crianças, né? Então era uma cultura da época que estava ali. Então eu aprendi a bordar com a minha avó aos 8 anos de idade. Então eu sempre vendo ela ali, né? Nas manualidades, minha avó também costurava. Até aqui atrás tem um cantinho que é em homenagem a ela. Esse aqui é o vestido dela de 90 anos. Posso virar a câmera, né? Aqui é a máquina de costura dela, ali no fundo são os quadros bordados por ela, e ali eu tenho algumas fotos dela. Então, a minha avó é uma figura muito especial na minha vida, a gente sempre teve uma conexão, assim, muito forte, né? A minha avó, ela me emociona, então eu tenho que tomar muito cuidado em falar dela. Então, é muito especial porque eu aprendi a bordar com ela aos 8 anos de idade e depois ela bordou comigo até os 90. Então, ela amava bordar, né? E no final ela já não conseguia mais por conta da visão. E aí ela me encontrava, ela falava: Minha filha, você está bordando? Aí eu falava: Vó, tô. Ela falava: Borda mesmo, trabalha, trabalhar é a melhor coisa que tem na vida. Então, ela me deixou muito legado, né? Eu digo que a melhor herança que ela podia ter me deixado foi esse conhecimento e esse gosto e essa dedicação do bordado que vem dela. Então, eu sempre fui ligada a manualidades, né? E aí, voltando para a cidade de Goiás, que quando eu falo que em Goiás a gente tem muitas possibilidades, aqui tem a Escola de Artes Plásticas Veiga Vale. Então, eu sempre frequentei a escola de artes plásticas, eu desenhava na minha adolescência, eu já pintava quadros, eu já meio que me virava, assim, sabe, de ganhar uma grana com essa questão do artesanato, né? Eu lembro, eu e minha irmã, a gente fazia pano de prata, e rolava umas feirinhas de artesanato, e a gente, assim, com 15, 16 anos, indo para as feirinhas e ganhando nosso dinheiro a partir daquilo. Mas a vida tomou outro rumo, eu me formei em gestão pública, né? E estava no emprego, meu último emprego, assim, meu pai sempre teve comércio também, então acho que tudo assim veio linkando na minha vida, né? A questão do comércio, de eu estar atuando com eles, me formei em gestão pública, fui trabalhar num escritório de engenharia, depois eu fui trabalhar num cartório de registro de imóveis, que foi o meu último emprego, né? Foi nesse cartório, e eu estava muito incomodada com a questão do serviço muito burocrático, né? Eu não estava feliz com aquilo ali, não era aquilo que eu queria para a minha vida. E nessa época, a minha avó estava morando do lado da minha casa, e minha avó bordando. Aí eu falei: gente, eu vou tentar uma situação diferente para mim.
Então, eu propus para minha avó e para minha mãe. A minha mãe também borda, a minha mãe também costura. Na minha adolescência, também, a minha mãe, um período, ela teve uma confecção. Então, eu aprendi a costurar dentro da confecção. Eu nunca fiz curso, eu já sentava na máquina, já começava esse meu processo criativo de criação, mas nada muito elaborado, era assim, meio que instinto. E aí eu propus para as duas para que nós fizéssemos uma produção de moda artesanal. Qual que era a proposta? Resgatar esse bordado que eu aprendi com a minha avó aos 8 anos de idade, né? E tive uma sacada que para mim foi muito bacana, que foi inserir nas nossas peças a nossa iconografia. Né? Eu falei, poxa, eu estou na cidade de Goiás, né? Que respira cultura. As nossas referências são muito fortes. Então, nós somos patrimônio mundial, nós temos várias referências, né? Nós temos Cora Coralina, nós temos Octo Marques, né, que representava muito bem, através dos desenhos dele, o cotidiano da cidade. As flores do Cerrado, então eu vou trazer isso para as nossas peças. E foi assim uma sacada maravilhosa, né? E eu comecei a fazer, e foi interessante, porque eu continuei o trabalho nesse cartório, e a gente produzia à noite e final de semana. Aí tinha uma amiga minha que tinha uma loja de artesanato na praça. Eu coloquei as peças lá. Falei, primeiro eu vou testar. E teve uma aceitação muito legal, porque eu digo assim, a gente quando viaja, a gente quer trazer, né, a gente quer consumir alguma coisa que remete ao local visitado. Então, os turistas começaram a comprar, eu percebi que as pessoas tinham um olhar diferenciado com o nosso trabalho, tomei coragem, pedi demissão desse emprego, isso foi em 2007. Então, eu pedi demissão do emprego e resolvi investir no nosso negócio, né? E aí veio a história, e também eu acho legal, às vezes as pessoas perguntam assim, por que o nome Cabocla? Né? E falei, poxa, eu vou trabalhar com que tecido? E eu sempre defendi o uso do algodão. Né? Hoje a gente fala muito nisso, né? Quando eu digo assim, eu estou falando de uma história que começou há 14 anos atrás. Hoje eu faço parte do movimento Sou de Algodão, mas eu sempre defendi a fibra, sabe? Eu sempre gostei de trabalhar com algodão. E aí, quando eu comecei trabalhando com os algodões mais simples, que era o algodão de sacaria e o algodão cru. Aí eu falei, tá, e agora? Que nome que eu vou dar para essa marca? E eu, no cartório de registro, eu me deparei com uma escritura de compra e venda de escravo. E era uma escritura de compra e venda de uma escrava cabocla. E eu fiquei com aquele nome na cabeça. Falei, gente, na minha percepção, assim, a primeira população que surge em Goiás são os caboclos. Né? A gente tinha os índios, vieram os brancos e tudo misturou e surgiu a primeira população da cidade. Então, o nome vem daí, né? Foi uma maneira de homenagear, né, também essa nossa raiz, essa nossa ancestralidade. Então, o nome Cabocla, ele vem daí. E aí foi muito legal, né? E a gente começou a bordar e vender, e toda a parte de criação, né, sempre foram feitas por mim. Então, quando eu gosto de citar a Escola de Belas Artes, todos os desenhos são feitos à mão por mim. Então, assim, a gente não tem matriz de desenho, cada peça ela é pensada, ela é elaborada, assim, no momento que eu coloco ela no colo. Eu tenho um método que é só meu, né? E assim, às vezes você, mas onde eu tiver eu desenho. Então eu tenho uma tábua que eu coloco o tecido embaixo para me dar uma firmeza, e eu gosto de desenhar no colo mesmo, e vou pegando cada peça, e ali eu já, né, já penso que maneira que eu quero que aquele floral caminha no vestido, ou se eu vou colocar uma poesia, ou se vai trazer qual referência que eu vou trazer para aquela peça. Então tudo meio que surge assim muito no momento. Eu gosto muito desse meu processo criativo, né? Por isso, às vezes, a gente tem muita procura, assim, as pessoas, você vende no atacado? Não vendo, sabe? Assim, a gente não consegue. Eu nunca quis ter uma grande produção. Já fui muito criticada por isso, né? Eu sei que se essa fosse a minha vontade, a gente poderia estar produzindo 100 vestidos por dia, mas a proposta não é essa. Eu gosto de trabalhar com peças únicas, então cada peça é única. E é muito interessante que eu posto, né, nas redes sociais,
E aí as pessoas falam assim, eu quero esse vestido. Não tenho, já foi vendido, não tem esse, tem outros, né? Então, assim, aquele nunca vai ter. Eu falo para os meus clientes, eu falo, cada peça é única, né? E tem vezes que eu vejo os vestidos, eu falo assim, poxa, esse aí eu nem lembrava, porque produção a 1000, não são muitos anos produzindo, e o nosso processo é esse processo bem da moda lenta mesmo, cada peça é uma peça, né? E eu tenho todo o cuidado de, em cada peça, eu tenho cuidado de fazer a combinação, a escolha das cores do bordado. Então, é uma paixão, assim, na verdade, né? É uma coisa que a gente faz muito por amor. Então, a gente começou em 2007 a fazer essa produção, né, com essa pegada aí, com essa identidade, com essa referência forte, e começou a vender. E nessa época, eu e minha mãe costurava, e eu, minha mãe e minha avó bordava. Como é tudo feito à mão, todo esse processo, a gente já não dava conta mais de produzir. O que a gente fazia, a gente vendia rapidinho e a loja ficava vazia. Eu já estava com uma loja nessa época, né? Eu pedi demissão em 2007 e montei a loja, que a produção já existia. E eu fui, assim, foi muito legal, eu sempre tive um apoio muito grande do Sebrae. Tá? Eu brinco com os meus amigos do Sebrae, eu falo assim, eu sou o investimento do Sebrae que deu certo, porque eu sempre aproveitei todas as oportunidades que o Sebrae Goiás me deu, e o Sebrae me mostrou o mundo, né? Eu estou no interior e, de repente, o Sebrae me abre todas as possibilidades. E quando eu comecei o projeto, eu tive muita sorte, porque o Sebrae estava atuando aqui em Goiás com um projeto de missões empresariais, que era a gente saía de Goiás e ia visitar cidades, que eram cidades irmãs, cidades turísticas, para a gente entender como é que funcionava o turismo. E eu sempre, né, fazendo a visitação na parte de artesanato. Então, eu via muita coisa acontecendo, que talvez se eu não tivesse tido essa oportunidade com o Sebrae, se eu tivesse ficado só quieta aqui em Goiás, eu poderia ter ficado um tanto limitada. E foi muito legal que eu fui para uma feira em Caldas Novas, e lá eu conheci uma moça que chama Rochelle. E, na época, ela estava com um projeto com presidiárias em Goiânia, no CEPAIG em Goiânia. E eu falei, gente, é isso. Né? Deu aquele start, assim, eu já tinha visto matéria, mas nunca tinha pensado nessa possibilidade. E aí, eu conversando com ela, eu falei, Rochelle, eu tenho interesse em desenvolver um trabalho assim com elas, em bordado. E aí ela chegou a consultar para mim em Goiânia, no CEPAIG, que eles estavam abertos, né, para eu apresentar o projeto, e eu conversando com uma amiga daqui de Goiás, ela me trouxe uma informação que eu não sabia, que aqui no nosso presídio existia uma cela feminina com 5 mulheres presas. Então, foi muito legal, né? Então, isso foi o nosso projeto, ele faz aniversário, a gente comemora ele em 12 de janeiro. Então, em 12 de janeiro de 2008, eu comecei o projeto com essas 5 mulheres que estavam presas. Então, eu fui até o presídio, com a cara e com a coragem, sem nada na mão, me apresentei para o diretor. Então, eu fui no presídio, com a cara e com a coragem, me apresentei para o diretor e falei para ele que eu tinha essa proposta. Falei, olha, eu estou desenvolvendo umas roupas bordadas, estou precisando de pessoas. E foi muito legal que ele falou assim, Milena, não adianta você conversar comigo, você tem que conversar com elas. Se elas tiverem interesse, tá tudo bem. Então, nesse primeiro dia, eu já entrei para dentro do presídio, né? E fui até a cela e chamei elas para esse trabalho, e elas, mas a gente não sabe. Eu falei, mas a minha proposta é essa, eu vou ensinar vocês a bordar e depois eu vou pagar por isso. Então, na semana seguinte, fomos eu e minha mãe para dentro do presídio e demos uma primeira oficina de bordado para essas 5 mulheres. Quando você chegou lá, elas já tinham tido alguma experiência desse tipo, em relação ao bordado? E como funciona essa questão da remuneração nesse processo? Queria que você me contasse um pouco sobre isso. Elas faziam, né? Eu tenho até relato delas. O crochê, ele é muito presente em todas as cadeias, né? No Brasil. Então, elas faziam crochê, mas elas não eram remuneradas e elas não conseguiam a entrega para a família tenta vender, mas não é um produto que rende. Elas faziam muito mais para passar o tempo, é o que elas falavam, elas ficavam escrevendo cartas, assistindo televisão, porque assim, então, o que você vai fazer dentro de uma cela? Né? Assim, na verdade, é muito triste.
Então, e o que eu achei muito legal foi que quando eu comecei esse trabalho, a minha intenção era trabalhar com mulheres. Eu jamais imaginei um ofício feminino, né, que homens pudessem se interessar. Até porque ali a gente está lidando com uma população específica, uma população carcerária, e todo mundo tem meio que aquele preconceito, homens presos. Jamais, aí eu brinco, né? Eu falo, gente, eles estão bordando vestido de flor, de poesia, né? E eles se interessaram pelo projeto. Então foi legal, porque dessas 5 mulheres que estavam presas, 2 tinham sido presas com o marido. O que elas fizeram? Ensinaram eles a bordar no dia de domingo, que era o dia de visita íntima que eles se encontravam dentro do presídio. E quando eu fiquei sabendo, eles já estavam bordando. E aí, quando elas perceberam que elas estavam ganhando dinheiro com bordado, eu falo, mulher é bicho custoso, né? Elas pegavam o vestido, entregavam para eles bordavam, elas não me falavam a princípio, porque o meu projeto era com elas. E aí elas falavam, quando eu descobri, elas falavam, não, Milena, eu fui presa junto com ele, agora ele vai ter que me ajudar a ganhar essa grana. Então, elas colocavam eles para bordar e eles se interessaram pelo trabalho. Eles viram no projeto Cabocla, né, uma oportunidade de renda e uma oportunidade de remissão. A remissão foi um dado bem interessante, porque, como eu disse, eu comecei esse projeto com a cara e com a coragem. Nada escrito, nada pensado, nada na mão. Assim, hoje seria diferente, né? Hoje seria diferente. E aí elas falaram, Milena, a gente está trabalhando, a gente tem direito à remissão de pena. Eu falei, tá, como é que funciona? Aí elas, você tem que falar com o juiz. Aí eu falei, bacana. Aí já fui no juiz, né? E o primeiro juiz falou para mim, essa pessoa que eu procurei, que estava aqui na época, ele falou, você tem como declarar que elas bordam 8 horas por dia? Eu falei, eu sei que elas bordam 8 horas por dia pela quantidade que elas bordam. E elas bordavam muito, muito nessa época. Aí ele não aceitou. Ele falou, não, porque não tem como a gente controlar e tal, e não é assim, então eu não vou reconhecer esse trabalho como remissão de pena. Volta eu com a resposta. Eu falei, olha, gente, não é tão simples como vocês estão pensando. Vamos continuar a vida. E aí foi muito legal que veio um juiz novo para Goiás, que é o doutor Luiz Henrique, e ele chega no presídio e vê as pessoas bordando. E viu elas trabalhando. E falou, gente, isso aqui tem que ter remissão de pena. E foi muito interessante, porque eu fiquei sabendo que o nosso projeto tinha sido reconhecido como remissão de pena através de uma matéria no Popular, né, de uma pessoa, uma jornalista, Arcelina Helena, que é de Goiás. Então, ela, nessa época, ela era bem atuante na pastoral carcerária. Então, ela resolveu fazer uma matéria, né, falando do bordado dentro da cadeia, e nessa matéria ela fala que o doutor Luiz Henrique tinha reconhecido o bordado como remissão de pena. Aí eu falei, gente, como é que as coisas acontecem? Então, assim, para mim, as coisas foram fluindo, não foi caso pensado. Eu vou trabalhar com presidiário porque é bacana, porque é um projeto. Hoje, eu sei que isso muda totalmente o olhar da nossa produção. Então, assim, no início, eu nem falava que... Eu não repassava essa informação do projeto. Para mim, não era uma coisa importante, assim, eu preciso falar que as roupas são bordadas por presidiário. Eu tinha esse trabalho com eles e as pessoas não perguntavam, não era divulgado, né? Porque hoje a gente pensa muito nisso, fala, eu vou desenvolver um projeto social, que isso vai impactar a vida de pessoas. Eu não tinha essa noção, né? Assim, e você foi aprendendo muita coisa no caminho também, né? Descobrindo como funcionaria, assim. E aí eu fui descobrindo junto com elas, né? E aí, quando eu entendi que as pessoas gostavam de saber, que as pessoas se interessavam, né? E mudava o olhar, até a perspectiva através do nosso trabalho, de pessoas que falavam, poxa, que legal, eu vou comprar para contribuir. Então, o nosso projeto hoje ele é reconhecido há muitos anos, né? Ele é um projeto reconhecido pela Justiça. O nosso projeto ele é um projeto premiado, né? Nós ganhamos o maior prêmio da cultura brasileira, que é o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, do qual nos orgulha muito, né? Por gestão compartilhada ao patrimônio, justamente para a gente bordar o patrimônio, trazer essa referência para as nossas peças. Eu fui a primeira mulher do estado de Goiás a trazer para o nosso estado o troféu ouro do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, então a gente concorreu a nível nacional, e foi muito legal, né, porque isso tudo, assim, uma coisa vai impactando a outra. Então, um prêmio puxa outro prêmio, né, uma referência
e aí as pessoas começam a pesquisar e já conhecem a nossa história. Então, a gente ganhou o prêmio da revista Pequenas Empresas, do Facebook. Então, assim, para mim, foi uma grande surpresa. Como eu digo, assim, nada foi pensado. Eu vou fazer isso porque isso vai ser legal, porque isso vai, né, me dar visibilidade. Não, que a vontade de fazer e de juntar essas pessoas, de estar com essas pessoas. Então, a gente paga por produção. As mulheres, hoje nós não temos mulheres dentro do projeto, isso também é um dado bem interessante. Né? Aqui na cadeia de Goiás, sempre a gente teve um número muito pequeno de mulheres presas. Né? Era 3, 4, no máximo 5 mulheres dentro da cela. Como os homens já haviam se inserido dentro do projeto, de repente eles já ocuparam um número maior. Antes da pandemia, o projeto Cabocla dava oportunidade para 30 pessoas, e aí veio a pandemia, nossa vida virou de ponta cabeça, né? Nesse período, alguns presos saíram e alguns continuam vinculados ao projeto aqui fora, né? Tem presos que estão em prisão domiciliar por conta de saúde. E hoje, aí a gente retomou nossas atividades dentro da cadeia, com tudo. Então, hoje a gente mantém dentro da cadeia 20 pessoas bordando, mas tem alguns que continuam com o projeto aqui fora. E há uns 2 anos atrás, abriu um presídio regional feminino aqui perto, e todas as mulheres daqui foram transferidas. Então, hoje, o projeto Cabocla, ele acontece dentro da unidade prisional da cidade de Goiás, somente com homens bordando. E eles amam bordar. Então, a gente paga por produção, conforme a complexidade do desenho. Né? A gente tem uma tabela que foi feita junto com o Sebrae, né, uma tabela de custos, então a gente precificou assim toda a etapa de custo do produto, né? E o bordado dentro dessa tabela, ele teria que ser 10, 11, 12 no máximo por cento para o bordado do valor total da peça. Em algumas peças a gente não consegue manter isso, porque eu particularmente acho muito pouco, então a gente tem peça que a gente paga 20%, né? Então você vai meio que aumenta um pouquinho aqui, puxa um pouquinho ali, mas a gente tem essa referência de preço. Então, assim, super funciona, né? Eles são ali, a gente fornece todo o material, eles não têm despesa nenhuma, eles só ganham, né? Então, eu forneço, eles bordam com bastidor, eu forneço bastidor, agulha, linha, todo o material eu levo para eles, e eles executam o bordado e recebem por isso. Até uns 2 anos atrás, eu tinha autorização para fazer o pagamento dentro da cadeia para eles, até era uma coisa que em outras cadeias isso já não podia, mas aqui, por a gente estar numa unidade prisional pequena, eu ainda era autorizada a trabalhar desse modo, e aí a gente resolveu mudar, né? Então, hoje, o pagamento é feito para um familiar, então é feito um depósito, aí a gente fecha o mês, né? Antes eu pagava por semana, então hoje, para não ter que ir no banco toda semana, então a gente fez um combinado, então eu faço o pagamento mensal, mas eu vou no presídio toda semana. Então, toda quinta-feira é o meu dia de ir no presídio, eu levo para eles o trabalho que eles vão trabalhar na semana, pego o que foi feito, quando a gente fecha o mês, eu faço um depósito para um familiar, e o familiar volta, né, na semana seguinte com o COBAL, que são as coisas que eles levam para ele. E foi muito legal, que a gente tem até um depoimento do nosso vídeo, né, do nosso documentário, dos 12 anos do projeto, que a gente conseguiu inverter essa situação dentro do presídio. Né? Então, antes a família tinha que manter o preso lá dentro, né, porque o preso ele demanda coisas lá dentro que o sistema não fornece, e a gente conseguiu inverter. Então, hoje a gente tem preso que manda o dinheiro, que mantém a família, né? Eu não digo manter, porque às vezes por conta do valor, do que a família necessita aqui fora, eu acho que talvez falar manter seria exagero, mas ele contribui sim com a família. Né? Hoje ele tem prazer, fala, não, o dinheiro está indo para minha esposa, né? O dinheiro está indo para os meus filhos. Então, isso é muito legal, né? É uma maneira que ele tem de contribuir. E assim, e o projeto, eles N benefícios, né? A gente tem prova de mudança de comportamento, né? De convívio. Até essa minha amiga Arcelina, que ela é jornalista,
E aí um dia ela deu um depoimento que ela falou que através desse trabalho a gente consegue levar para dentro de um presídio tudo que não tem, que é cor, flor e poesia. Né? Então você chega, assim, tem dia que eu chego e eles têm prazer em mostrar o trabalho. Eles têm prazer em mostrar o trabalho, né? E eles fazem com muito amor. E aí foi muito legal que a gente fez agora, depois de 12 anos, a gente fez um vídeo, e para mim foi uma grande surpresa quando eu percebi que para eles o importante não é o dinheiro. E aí eles falam isso, eles falam, não, para mim o mais importante não é o dinheiro, é ter o bordado para eu passar o tempo, né, para eu me desenvolver, e assim, eu acho que gera aquela reflexão, né, dele com o pano, dele com o processo, né? E aí um dia um preso falou para mim assim, ele falou, dona Milena, o único momento que eu sinto que eu não estou preso é quando eu estou bordando, porque a minha cabeça vai para outro lugar. Então você tira ele, né, daquela prisão. Tem uma frase que eu li agora, eu não vou lembrar, né? E aí o cara fala assim que a arte não liberta quem está atrás das grades, mas liberta o coração. Né? Então, assim, aquele momento dele, que é ele com pano, com cor, com flor, com poesia, e eles leem a poesia de Cora. Né? Eu acho muito interessante. Aí no depoimento tem uma moça, a Kayla, ela fala assim, a poesia de Cora, ela fala comigo. Né? Então, assim, onde eles teriam acesso à poesia de Cora? Né? E agora, já pegando esse gancho, Cora também é uma grande paixão, né? Cora é a nossa maior referência. Cora é através dela que a gente se representa, né? Quando eu falo assim, eu sou de Goiás, e as pessoas às vezes demoram para poder identificar, que assim, Goiás, estado, aí a pessoa, Goiânia, Brasília, aí a gente, não, estado de Goiás, terra de Cora Coralina. Aí na hora que você fala Cora Coralina, todo mundo cai a ficha, fala, Então eu sei. E assim, e aí trazendo essa referência de Cora não só para o presídio, mas também para as ruas, quando a gente traz isso para as peças, não é todo mundo que tem acesso aos livros, né? E aí quando você pega isso, que você coloca dentro de uma cadeia e que você coloca isso na rua, numa bolsa, numa saia, num vestido, numa almofada, você está popularizando também a obra de Cora. Né? E a obra de Cora, ela é incrível, né? Eu falo, gente, todo mundo tem que ter acesso à obra de Cora. Então, assim, é muito legal toda essa conexão que a gente consegue fazer, né, junto com essas pessoas, e o quanto esse trabalho impacta positivamente essas pessoas que estão lá dentro, né? Então, a gente tem depoimentos tanto da direção do presídio, de familiar de preso que está lá dentro, que já saiu do projeto e que continua vinculado, né, da importância desse trabalho lá dentro. Então, assim, para mim é um trabalho que me orgulha muito, é um trabalho que eu faço com paixão, né? Eu amo estar dentro do presídio, né? E às vezes quando eu viajo, assim, eu sinto saudade, né? Aí eu chego lá, é aquela recepção calorosa. Eles me tratam com muito respeito, tem gente que pergunta, né? As pessoas ficam curiosas, falam, mas e aí? Né? Como é que é lidar com essas pessoas? Eu comecei o projeto, né, há 14 anos atrás. Então, assim, hoje, agora eu já vou falar da minha idade, né? Eu tô com 46 anos, então, assim, eu tinha 33 anos. E eu ainda sou jovem, né? Não é isso, mas eu quero dizer assim, eu com 33 anos, e eles sempre me trataram de Dona Milena. De Dona Milena. Eles sempre tiveram assim, um respeito tão grande, e teve uma situação interessante. Eu estava no banco com a minha filha, e aí chegou uma pessoa, né, um rapaz, e falou, oi, Dona Milena, como a senhora está? Na hora que ele saiu, a minha filha falou assim, mãe, esse cara é ex-presidiário. Aí eu falei, Flora, como é que você sabe? Ela falou, porque ele te chamou de Dona Milena. Então, ela já sabia que se me chamasse de Dona Milena, que era aquela questão assim do respeito, né? Então, eles me chamam de Dona Milena. Eu nunca sofri nenhuma situação constrangedora, nenhum olhar diferente, nenhuma piada, nenhuma graça, assim, zero. Zero. É um local que eu me sinto super confortável, é um local que eu me sinto em casa, é um local que eu me sinto acolhida.
Quando a gente vai fazer treinamento, quando a gente vai fazer entrevista, eu entro para dentro da cela, eu lido com eles de igual para igual, sabe? A gente mantém assim uma proximidade muito grande. Então, por exemplo, dentro do presídio, você nunca encosta você não encosta numa grade, né? Eu chego, eu enfio o braço dentro da grade, eu coloco coisas lá dentro, a gente faz toda aquela troca. Então, assim, a gente tem uma proximidade muito grande porque realmente não tem risco, né? Não tem risco. Um dia o diretor da cadeia, a gente estava falando de uma situação bem pontual, e ele falando que todo mundo ali dentro do presídio era moeda de troca para os presos. Ele falou: Milena, a única aqui que não é moeda de troca é você, porque eles jamais vão fazer qualquer coisa que possa te prejudicar. Ele falou muito pelo contrário, você é a pessoa que eles podem mandar chamar para ajudar a resolver algum conflito, para ser parte deles, entendeu? Não te colocar em alguma situação de risco, né? E falar, a gente vai pegar a Milena como refém para poder conseguir alguma coisa. Então, assim, esse foi um papo que rolou. E são informações que a gente vai guardando, né? E aí, às vezes, quando a gente começa a falar, vem essas situações assim para mostrar o respeito que eles têm pelas pessoas que dão oportunidade. Então, isso é uma coisa que eu gosto de falar muito, né? Que as pessoas precisam ter coragem, as pessoas precisam mudar o olhar acerca dessas pessoas, né? Eu digo ali, são seres humanos, não vou defender, erraram, né? Mas todos nós também estamos sujeitos a erros, quem somos nós, né? Para poder julgar. Eu digo que todos nós podemos estar numa situação a qual eles estão, né? E eles precisam de oportunidade. Então, eles são... Hoje existe, né, a questão da ressocialização, então eu também não posso generalizar, né? Eu tenho acompanhado, eu acompanho a unidade, todo o sistema carcerário, né, do Estado, e eles estão com projetos bem legais, com confecção, com fábrica de cimento. Então, o olhar já está mudando, né? Então, assim, mais de instituições grandes. Então, às vezes, eu critico, eu falo assim, tem muitas pessoas que podem contribuir. E, na verdade, o que as pessoas talvez não percebam, eles contribuem muito mais com a gente do que a gente com eles. Né? Eu digo para eles, a gente sempre faz confraternização, então, assim, no Natal, eu faço distribuição de panetone, e aí, quando a gente vai conversar, assim, no geral, eu falo para eles, assim, eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse eles, porque sozinha eu não conseguiria, né? Então, até que ponto você é importante para o outro e o outro é importante para você, né? Então, assim, é uma troca, assim, muito valorosa, né? Eles me têm lá dando essa oportunidade, se eu não tivesse dado essa oportunidade para eles, eu talvez não teria essa produção, né, que eu tenho hoje. Então, eu devo isso a eles e isso é compartilhado também, né, isso é uma coisa que é dita. Então, tudo que acontece, né, a gente sai numa matéria, eu compartilho com eles, falo, gente, legal, e eles, quando tem a oportunidade de assistir, eles também vibram, né, eles falam, a gente viu, e aí quando eu vou fazer entrevista, vira aquela confusão, porque assim, eu preciso escolher 2, 3, e aí já rola ciúme, porque na próxima eu também vou querer falar, então você vê que eles têm prazer, né, em falar desse trabalho. Então, é muito especial, para mim essa história, minha história de vida, é o que me move, né, é o que me faz continuar, tá ali, junto com essas pessoas, comentando isso tudo. Realmente, eu tô impactadíssima, né, com tudo isso que você está falando. É uma história muito bonita. Você falou que nunca sofreu nenhum tipo de problema, assim, né? Em relação... Você foi a pessoa que poderia resolver problemas. Você teve que resolver algum problema dentro desse cenário? Como você é uma pessoa que é vista como uma pessoa que ajuda, né? Neste caso, você teve algum conflito que você teve que resolver, intervir? A Rafaela traz uma série de dúvidas interessantes, né, de como são feitas confecções, se há algum treinamento. E aí, como se dá esse treinamento? Como há um molde onde eles constroem essas peças, né? Tipos de pontos do bordado, tem algum tipo de ponto que é pouco usado, por exemplo, e que você tenta preservar
esse saber fazer também, né, nos tipos de pontos, por exemplo, questões como essas, assim. E uma coisa que eu fiquei muito curiosa na sua fala é qual foi o momento, como foi que aconteceu isso de os homens se interessarem, assim? Foi pela quantidade de ter... como que foi? Por que será que eles se interessaram? E você já falou também, mas com relação a essas questões terapêuticas, assim, autorreflexivas que o artesanato traz, você percebeu mais alguma outra mudança de comportamento, assim, deles? Além dessa que você já comentou, de eles falarem que isso ajuda eles a passar o tempo, quando ele não sente que está preso. Foram muitas perguntas, né? Foram Vai falando, vai falando. Bom, eu vou tentar responder algumas, aí depois você volta nas que eu não tenha respondido. É isso aí. Primeira pergunta foi a questão de conflito. Eu nunca fui chamada para resolver nenhum conflito sério lá dentro, mas eu percebo assim, por exemplo, tem um rapaz que está lá que ele tem tempo, né? Tem tempo que ele está preso e eu gosto muito dele. Aí a gente brinca, né? Eu falo que ele é o meu melhor bordador, os outros ficam por cima. Eu falo, gente, é porque ele é o mais antigo do projeto. E às vezes ele apronta alguma coisa e ele vai para o castigo. Aí, quando eu chego que ele está no castigo, ele já manda me chamar, né? O castigo, ele está numa cela separada de triagem, alguma coisa. Aí eu chego, ele está lá, e aí ele sempre vem justificar. Olha, dona Milena, eu juro, eu não fiz nada. Dessa vez eu juro que eu não fiz nada. Então, assim, não para resolver conflitos, mas eu percebo que eles têm essa preocupação, né, de como eu vou ver, né? Como é que vai ser o meu olhar a respeito disso. E aí, agora ele está no convívio, e aí ele fica no corredor, e aí todo dia que eu chego, né, eu já olho para ele, eu falo, você não sabe, todo meu coração fica feliz de eu te ver aqui, né, porque eu morro de medo de chegar e você está no castigo. Não apronta. Então, assim, e aí a gente leva para brincadeira, mas eu começo também, né, a questionar ele, falar, poxa, fica tranquilo, que aí tudo acontece, você sai logo e tal. Mas a questão de conflito, de precisar, de ter que me chamar, nunca precisou. Mas eu percebo que eles têm essa preocupação de meio que justificar comigo algum fato que aconteceu, porque ele está sendo, né, punido por aquilo. Todas as peças, quando eu mando para o presídio para ser bordado, eu faço... Primeiro assim, nosso processo, né, de produção. Eu tenho 2 costureiras, hoje nós temos 3, estamos com 3 costureiras, elas costuram em casa e também elas recebem por produção. Então, eu vou na costureira, pego já a peça pronta, vestido, saia, blusa, todas essas peças do vestuário, eu já mando ela pronta, já costurada. O que a gente manda aberto são almofadas, bolsas, né, que são tecidos quadrados, eles bordam e depois a gente monta. Então, eu vou exemplificar um vestido. Então, eu vou na costureira, pego o vestido, faço o desenho à mão, de um por um. Depois, eu separo. Para cada tecido, eu faço uma combinação de cores, tá? Então, normalmente, a gente utiliza 4, 5 cores, mais os tons de verde. Né, eu gosto de tudo muito colorido, muito colorido. Então, eles já entendem. Então, em cada peça vai enrolado ali dentro daquele vestido as cores que ele vai usar naquela peça. E eles já entenderam como é que eles vão fazer aquela distribuição ali. Então, assim, por exemplo, aqui eu vou mandar o branco... Deixa eu levantar, só para entender. Então, por exemplo, nessa peça eu estou utilizando vários tons. Tá vendo? Amarelo, vermelho, laranja, azul, branco, com amarelo aqui em cima. Eu não falo para ele que aqui é branco com amarelo. Ele sabe que dentro dessas cores que eu coloquei, ele tem a possibilidade de criação dele para fazer combinação. Né? Então, não é falar aqui não. Eu quero que você utilize essas cores. E aí eu acho legal que eles têm essa liberdade criativa de fazer a alocação das peças, a não ser que seja alguma coisa muito específica. Por exemplo, quando é peça com poesia, eu gosto de marcar a cor da poesia,
porque precisa ser uma cor que dá um contraste e precisa saltar. Então, esse cuidado eu tenho. Aí eles já sabem, eu vou lá com a agulha e amarro um pedacinho da linha na escrita, e eles já sabem que aquilo ali é para ser daquela cor. A gente não precisa fazer treinamento, é muito engraçado, porque a gente tem multiplicadores lá dentro. Então, dessas 5 mulheres, as 2 ensinaram para o marido, eles se interessaram pelo projeto, porque eles viram no projeto Caboclo a única oportunidade de renda e remissão de pena dentro da cadeia, né? Então, eles se interessaram pelo trabalho e eles se tornaram multiplicadores. Então, hoje, dentro do presídio, é interessante porque eu tenho 20 pessoas cadastradas no projeto, mas 60%, 70% da cadeia bordam, e eles bordam para eles, né? Então, a família já leva tecido, leva linha, leva material, e é engraçado que aí eles copiam o meu desenho. Aí, outro dia eu cheguei lá, né? Aí o preso falou para mim assim, falou, dona Milena, eu vou contar para a senhora como é que eles fazem. Quando chega o meu vestido desenhado por mim, eles colocam um papel por cima, tiram o meu desenho e depois eles transferem com carbono para as peças dele. E alguns acabam que criam outros desenhos próprios, né? Mas a referência maior são os meus desenhos. E aí, esse dia eu pensei, eu falei, gente, mas eles estão certos, porque onde que eles têm essa informação? Né? Aonde que eles vão ter essa referência? Onde que eles vão buscar essa inspiração? Porque hoje a gente está aqui, você pega o celular, você Pinterest, rede social, assim, é um boom de informação, de imagens, de referência, né? A gente que lida com a moda, é o tempo inteiro acontecendo novidades. E lá, qual referência que eles têm? O meu desenho. Eles não têm outra referência. Aí ontem eu estava na rede social, né, e vi uma pessoa oferecendo pano de prato. Ah, pano de prato bordado à mão. Aí na hora que eu vi, assim, é o meu desenho. Aí eu falei, isso é família de algum presidiário, né? E era até um pano de fogão, com crochê, bem legal. Aí eu falei assim, isso é família de algum presidiário, porque era o meu desenho que estava ali, mas não tinha sido feito por mim, né? Não faz parte da produção. Então, eu acho muito legal. E aí, quando eu chego, né, pessoa, porque assim, quando eu digo Como 20 você se pessoas. sente com esse pirateamento, digamos assim? Você não liga, como você se sente com isso, assim? Olha, eu andei mudando muito, porque isso, na verdade, não acontece só lá dentro, né? A cópia, ela existe, a gente se inspira sempre em alguém. Eu, no início, eu era mais apegada. Eu era mais ciumenta, eu era mais, sabe? Porque tá me copiando e tal. Aí teve um dia que um amigo meu falou assim, a partir de agora você vai fazer escola. Não tem jeito, né? Você vai ser escola, as pessoas vão te olhar e vão te copiar. E aí eu comecei a mudar, sabe? Eu tenho trabalhado muito isso e acho que eu já estou chegando meio que no ponto, porque, assim, ninguém gosta de ser copiado, né? Você pode falar assim, você desenvolve um trabalho e de repente está todo mundo fazendo igual. Falar, eu fico feliz com isso, não. Hoje, eu posso dizer que eu não me incomodo. Né? E aí, quando eu vi, foi muito legal, porque o dia que eu vi esse trabalho sendo feito lá dentro, aí rolou meio que aquele conflito. Eu falei, e agora? Pode, não pode? É legal, não é? Como é que eu vou me proceder? E aí foi quando eu fiz essa reflexão, que eu já justifiquei, eu falei para você ver como eu já mudei o meu olhar, né? A primeira coisa que eu falei foi isso, foi a inspiração deles, é o que eles têm de referência. Então, assim, não tem como. Eu falei, eu vou chegar lá e vou falar, vocês estão proibidos de copiar meu desenho? Sabe? É ridículo. Eu falei, como? Não tem como você se posicionar dessa maneira, né? Então, assim, hoje a gente também tem um caso de uma pessoa que passou pelo presídio, é uma mulher, trabalhou comigo muito tempo, hoje ela não está mais comigo, e ela está fazendo também uma produção de flâmulas. Estou até ali olhando para a flâmula para ver um nome na cabeça. De flâmulas bordadas que são inspirados no nosso trabalho, né? E aí, quando eu vi também, sempre rola aquele primeiro choque, assim. Aí eu peguei e ri, né? Eu peguei e falei assim, eu vou treinar aquela frase de Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, assim, eu estou chegando nesse nível, né? De falar, que bom,
né? Que bom, pelo menos a pessoa está produzindo a partir disso, é sinal de que ela aprendeu alguma coisa, é sinal de que ela está multiplicando, é sinal de que o projeto foi importante para ela lá dentro, né? Que hoje ela saiu e ela está vivendo, conseguindo ganhar uma grana a partir desse ensinamento. Mas, cá entre nós, né? Agora já falando só entre nós duas, no início, para mim, não foi fácil, porque ninguém quer ser copiado, né? A grande verdade é essa. Só que eu, assim, a minha criação, minha cabeça, ela fervilha e muda o tempo todo. E aí eu comecei a entender e comecei a me fortalecer nisso. Eu falei assim, olha, tá copiando isso, mas eu já estou lá na frente, então deixa mesmo copiar. E comecei a entender também e a mudar esse olhar que é bacana, porque a gente é referência. Você não copia o que você acha feio, você vai copiar o que você acha legal, você vai copiar o que você acha bonito, você vai copiar o que você se identifica, né? Eu lembro de uma entrevista da Coco Chanel, em que perguntaram para ela, né, como que ela sentia com relação ao pirateamento, que era muito pirateado e tal. Ela falou que hoje ela já acha que é um elogio, assim, né, com relação à obra, ao trabalho dela. Então, mas é isso, e assim, o que é cabocla é cabocla. As pessoas batem o olho, as pessoas falam, não, isso é cabocla. Então, para mim, foi um processo, né, de aceitação. Eu também tenho certeza que a Coco Chanel, no início, eu queria até te perguntar, e ela falou que no início ela se incomodava, com certeza. é sempre Né? um susto, né? Eu acho, assim. Ainda mais quando, nesse teu processo, né, de você ir conhecendo e ver os desdobramentos que acontecem no meio do caminho, eu imagino que deve ter sido mesmo uma surpresa, né? Muitas surpresas devem ter aparecido nesse caminho aí. Muito Não, legal. teve uma mulher, teve uma época, né, que nem é daqui da cidade. Ela começou a me seguir, começou a copiar minhas coisas. E aí eu falei, tá tudo certo. Só que aí ela vai e pega o meu desenho, né, e faz o vestido e coloca lançamento. Aí eu peguei, tirei print daquele desenho de 3 anos atrás, eu numa feira em São Paulo. Falei, olha, não é criação sua, esse desenho é meu, né? Até porque eu digo, e é interessante, a questão dos pontos que a gente usa dentro da cadeia, basicamente, 3 pontos de bordado, que é o ponto atrás, o ponto haste e o ponto sombra. E aí eu fui dar uma oficina de bordado aqui em Goiás e sentando do lado de cada uma, né, para ensinar os pontos, e sempre perguntava, você sabe bordar e tal? E sentei perto de uma senhora, eu falei, e aí, me conta, você já sabe bordar? Ela falou assim, não. Eu entrei para um grupo, para uma turma aí, uma aula, um curso de bordado, e eu entrei para aprender o bordado. Ela não sabia quem eu era. Ela falou, eu entrei para aprender o bordado da cabocla. Chegou lá, não ensinaram esse bordado da cabocla, eu também larguei de mão desse curso. Aí eu peguei, olhei para ela e falei assim, então deixa eu te explicar uma coisa. Não existe o bordado da cabocla. Eu falei, a cabocla sou eu. Existe o desenho da cabocla. Porque o bordado, falei para ela, eu falei, gente, se eu te contar os pontos que a gente usa, são esses. São os pontos mais básicos. Hoje tem pontos de bordado super elaborados. A gente usa os 3 pontos básicos. 3 pontos básicos que qualquer pessoa sabe fazer. O nosso diferencial é o desenho, que é feito à mão, que é 1 a 1. Eu sou extremamente exagerado, eu gosto de tudo grande, eu gosto de tudo multicolorido, né? Então, a nossa identidade forte, o que identifica as nossas peças, são os desenhos, né? Não é o bordado. E as pessoas demoram para entender isso. Então, assim, por isso, quando eu falo a questão deles serem multiplicadores dentro do presídio, todo mundo sabe bordar, porque são pontos, assim, super simples. E aí eles viram fiscal do projeto. Aí é engraçado, né? Porque aí um começa a vigiar o outro. Porque o que acontece? Eles pegam o bordado por um valor, e aí naquela semana ele não está afim de bordar, e ele passa para outra pessoa, e eles meio que negociam lá entre eles. É uma questão também que eu já falei que não cabe a mim. Eu falo isso com eles lá dentro. Falo, olha, se vocês querem passar o bordado para alguém, vocês podem passar. Eu não estou aqui para controlar isso, mas pelo menos passe para uma pessoa que saiba bordar. Então, às vezes, já aconteceu de vir um bordado mais ou menos, e aí eu chamo ele e falo, fulano, eu conheço o seu trabalho.
isso aqui não foi você que bordou. Se você não quer bordar, você me fala, ou então você passa para alguém que sabe bordar. E aí eles vão ficando mais espertos, né? De vez em quando eles deu esse vacilo, tem tempo que isso não acontece. Mas os que ficam ali no corredor, né? Que eu falo que são os meus fiscais, aí eles falam, olha o bordado de fulano, entendeu? Então eles meio que se vigiam ali, né? Para que tenha uma qualidade bacana. Então tem sempre os cabeça, que são, né, mais responsáveis ali, e eles vão meio que monitorando e vão dando toque. Então, não precisa de fazer oficinas, não precisa fazer treinamento, o projeto ele flui, a gente faz observações. Então, às vezes, tem algum bordado que está a desejar, eu já sei que não é a pessoa do projeto, ele passou para alguém, aí ele já se desculpa e se justifica, e, dona Milena, isso não vai mais acontecer, e realmente não acontece. Quando eles veem que eu estou de olho, eles já dão um jeito, porque, assim, na verdade, ninguém quer sair do projeto, né? Nesses 13 anos, não teve até hoje nenhuma pessoa que deixou de se interessar, falar, eu não quero mais bordar. Muito pelo contrário, a gente tem, outro dia eu tinha 2 vagas para o projeto, porque agora eu estou colocando, conforme vai saindo, a gente vai substituindo as vagas, eu tinha 2 vagas para o projeto e fui passar uma lista para pegar nomes, eu saí de lá com 16 nomes. Então, assim, para você ter uma noção da procura, né, e do interesse que eles têm por esse trabalho. Mais alguma pergunta daquelas que você tinha feito, que ficou fora? Eu vou fazer algumas perguntas de fechamento, assim. Quando você iniciou com esse projeto no sistema prisional, a sua avó estava viva. Sim. E aí, o que ela achava disso? O que ela pensava disso? Dos homens bordando, inclusive? Como que foi para ela? Olha, você sabe que para minha avó, eu acho que eu nunca perguntei, assim, até porque quando você começou com essa questão, eu lembrei de críticas que eu tive, tá? Mas da minha avó, não. Eu acho que ela já estava, porque quando eu comecei o projeto, a minha avó, ela acompanhou o projeto por 3 anos. Ela faleceu em 2012. Não, mais, né? Foram 5 anos. Enfim, não me lembro agora a data, eu até tinha isso anotado, a data que ela faleceu. Mas a minha avó, ela sempre entendeu, né, o projeto e nunca fez crítica a respeito dessas pessoas, ao contrário de algumas pessoas, até da minha família, que me acharam louca, que por que eu ia mexer com preso, por que eu ia entrar, né, para dentro daquele mundo. Então, algumas pessoas criticaram, sim, e não entendia, né, esse motivo, porque de eu estar levando essa oportunidade para essas pessoas. Mas a minha avó, acho que ela sempre teve uma cabeça, assim, bem tranquila, e ela já não estava mais processando, assim, vendo o perigo. E essas pessoas que criticam, realmente criticavam pelo perigo, assim, de você estar dentro de uma cadeia, lidando com essas pessoas que a grande realidade é que ninguém quer lidar com o preso hoje, né? É uma população que todo mundo quer afastar. Eu digo que ninguém quer lidar com o preso quando ele está dentro do presídio, ninguém quer lidar com o preso quando ele sai do presídio. Então, por isso a gente tem altos índices de reincidência, né? Então, precisa realmente qualificar essas pessoas para que elas retornem para o mercado de trabalho e precisa também qualificar o mercado para que receba essas pessoas, para que estejam preparados para receber. E assim, uma pergunta que eu acho que quase todo mundo faz para você. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou no seu trabalho? Nenhuma, assim, se eu falar, é engraçado. Que bom porque, ter assim, saído do teu trabalho e ter iniciado esse, né? As pessoas sempre esperam, assim, que a gente tenha... Na verdade, essa pergunta sempre vem, né? Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou e tal? E eu tenho muita tranquilidade e orgulho de dizer, assim, eu nunca enfrentei dificuldade nenhuma. É lógico que problemas pontuais existem, né? Mas eu nunca potencializo o problema. Eu sempre vejo no problema uma oportunidade de mudança, uma estratégia. Então, assim, não vou focar naquilo, vou focar na solução. Então, são problemas bobos do dia a dia, né? A gente está numa cidade que o nosso turismo é sazonal.
Então, assim, até minha filha agora também virou comerciante, outro dia ela reclamando do movimento, falei, minha filha, comércio é assim. Então, assim, já passei semanas sem vender, já passei semanas sem grana, mas acreditando e batalhando, né? Então, são problemas de financeiro do dia a dia de comércio. Toda uma cidade que é turística, o meu maior público é o turista. Então, tem épocas que eu vendo mais, tem épocas que eu vendo menos, e tem semana que eu passo a semana inteira sem fazer uma venda, porque não tem ninguém na cidade. Mas está tudo certo. Mas no período do Covid foi assim? Vocês estavam preparadas? Como que foi? No período do Covid foi bem complicado, né? Porque a gente fechou a loja, eu não podia ir dentro da cadeia, eu só tive autorização para ir lá recolher o trabalho que estava, porque foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Só que no período do Covid, eu dei um pulo do gato, porque antes do... É engraçado, porque assim, eu comecei tudo... Eu fiz o inverso, né? Eu comecei com esse trabalho, resgatando o bordado com a minha avó, colocando a nossa iconografia, valorizando o algodão, há 13 anos atrás. Daqui 3 meses eu vou poder falar 14 anos atrás. Me formei em gestão pública e há 3 anos atrás resolvi fazer uma especialização em moda e economia criativa. E dentro desse curso, eu entendi que eu estava no caminho certo, né? E até os meus professores falavam assim, Milena, todo mundo que trabalha com moda, o que ele quer é chegar onde você chegou, é ter uma peça que seja reconhecida na rua, porque eu já tive depoimento de clientes na Avenida Paulista com vestido caboclo e a outra pessoa passar e falar, você veste cabocla. Então, as nossas peças, elas são as peças que elas são reconhecidas. Então, aí os professores, né? Porque é ter a sua roupa reconhecida, é ter um trabalho social por trás, é ter, sabe, alguma identidade forte e que a cabocla tem. E até tem um amigo meu do curso, aí ele falava assim, na próxima apresentação você vai ser a última a falar, porque quando você fala, ninguém... E assim, e era uma coisa que era minha, que era da minha intuição, ninguém me ensinou, né? E aí eu falava ali, a gente tinha várias pessoas que vêm, que têm a formação de moda, e eu, quando eu começava, eu falava, olha, eu não sou formada em moda, mas eu faço moda. E quando eu explanava e que eles entendiam qual que era o meu conceito, a minha percepção, né? E o que eu consegui fazer, eles falavam, mas Milena, é isso. Né? Então, assim, foi um caminho que eu trilhei por intuição. Né? Foi um caminho que eu fui buscando, que eu fui fazendo, né? E fui acreditando. Então, assim, eu acredito muito nisso, né? Nessa construção e de estar percebendo as mudanças. Então, por exemplo, eu não faço coleção. Não tem a coleção passada, a coleção, eu não me inspiro em... Eu faço da minha cabeça. É o que eu quero, é o que eu gosto, é o que eu acho que é legal. Então, assim, para mim não tem cor do ano, não tem inverno, não tem verão, não tem... As referências são minhas. Né? Isso é muito artesanal, né? É maravilhoso isso, é maravilhoso. Não tem repetição de peça, é muito artesanal mesmo, assim, muito único. Mas eu vou fazer uma última pergunta também, se você já fez alguma peça para figurino, alguma coisa assim nesse sentido. Eu fiz um figurino para uma escola de dança em São Paulo, tá? Eu já fiz até um quadro... Onde está? Tá na sala da frente. Já fiz um quadro que não está à venda, que foi um quadro para uma exposição, até uma exposição do Octo Marques. Fiz roupa de cama para a casa do governador, aqui no Palácio Conde dos Arcos, que aqui tem o palácio. Aqui, a cidade de Goiás, nós somos capitais, a gente se torna capital uma vez por ano, simbolicamente, é transferida da capital para cá. Então, tem o Palácio Conde dos Arcos, que é a casa do governador. Então, para mim foi muito legal ter essas roupas de cama. Então, eu fui convidada para fazer todas as roupas de cama, né, para compor os aposentos palacianos. Então, tá lá. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Fiz cenário para Dueto Brasil. A gente tem uma pianista no estado de Goiás que se chama Andréa Teixeira e o violinista que é o Marcelo Linhos. Todo o figurino deles foi feito por nós e eles fizeram agora uma apresentação no Teatro Goiânia e a gente mandou algumas peças para... Não fiz o figurino, eu mandei algumas peças e a figurinista montou. Então, assim, a gente sempre recebe convites, assim, sabe, para compor, para a Rede Globo, quando teve aqui, a gente
ela comprou da gente muita coisa para cenário. O que eu queria dizer, agora eu lembrei, que foi na época da pandemia, falando da dificuldade. Aí, quando eu comecei, que eu disse que eu comecei essa pós-graduação em moda e economia criativa, que eu fiz o caminho inverso, né? Eu criei a minha marca e depois eu fui entender como é que se cria uma marca. E aí eu tenho um amigo que agora ele está criando uma marca, mas ele tem um ano que ele está criando a marca dele. E eu falei assim, eu vou entrar para um curso de corte e costura, porque eu também sabia costurar de vida. Aí entrei para o curso de corte e costura e eu precisava costurar. E eu amo o tecido de chita. Aí eu falei, vou pegar a chita, que é um tecido barato, e vou começar a costurar a chita e fazer umas coisas para mim, que eu precisava costurar no curso. E comecei a fazer um vestido para mim, só que a chita, ela é um tecido 100% algodão fino, então ela é transparente. E eu precisava tirar a transparência da chita. Qual foi a sacada que eu tive? De desenvolver peças dupla face. Então, eu faço literalmente 2 vestidos, prego um no outro, você vira ele do lado do avesso, se ele não tem avesso, você tem ali outro vestido. Falei, vou lançar uma marca de chita. Aí, esse meu amigo falou assim, e eu já tinha começado a pensar isso. Aí veio a pandemia, né? Eu já tinha feito esse curso de corte e costura, mais ou menos. Estava com um monte de chita em casa, a loja fechou, o projeto parou, nossa vida parou. E eu com a minha máquina de costura em casa, costurando. Nesse período, eu fiz 40 peças. E comecei a trabalhar na proposta, não sei se você conhece, da chita estonada, que é você valorizar o avesso da chita, em vez de você usar o lado direito, você usa o avesso, depois você faz um tingimento. E aí, esse meu amigo falou assim, e agora, o que você vai fazer? Eu falei, agora eu vou lançar uma marca. E aí, quando a gente pôde retomar, eu lancei. Então, hoje a gente tem 2 marcas, né? Depois eu te convido para conhecer. E aí eu falei, tá, e agora? Que nome que eu vou pôr na minha marca, né? Aí eu falei, fui eu que fiz. Eu que fiz o curso de corte e costura. Eu que tive a ideia, eu que bolei. A minha nova marca vai chamar Milena Curado. Aí resolvi colocar o meu nome. Então, hoje a gente tem a Cabocla, que é as peças em algodão, que são bordados pelos presos, né, que é esse trabalho que a gente faz dentro do presídio, e a gente tem dentro da loja Cabocla, eu tenho um espaço, que é uma arara e um banner, que compõe essa nova marca que chama Milena Curado, que são peças dupla face e chita estonada. E aí esse meu amigo surtou. Aí ele falou, mas você é muito louca, como é que você ainda lança? E foi assim, no meio da pandemia. Né? Quando pôde abrir a loja, eu falei, já lancei, já divulguei, já fotografei e já mandei fazer tag. Então, assim, para mim, as coisas é muito simples. E aí, esse mesmo amigo meu, ele está montando uma marca, mas o processo é complicado. Por quê? Porque aí eu falo assim, mas eu faço tudo meio que na contramão, sabe, Rafaela? Aí eu faço, aí eu não tenho, e aí ele está começando. E aí é tão burocrático, é tanta coisa, é pensar, desenhar, definir isso. Eu, na hora que eu vejo, assim, eu já fiz. Eu falo assim, eu vou fazer um negócio. Aí eu já fiz. Aí agora eu estou com outro projeto que agora eu vou lançar, que está na minha cabeça, está me cutucando, mas ainda não tive tempo. Agora eu quero lançar dentro da marca de chita camisolas. Aí eu quero lançar camisolas e eu tenho já um modelo, que é um modelo bem retrô, que é camisola e hobby, sabe? E aí a camisolinha bonitinha, toda sensual, com hobbyzinho na chita, e é 100% algodão, e é super confortável, e é gostoso para dormir, e é bonito, e é sensual, e é colorido. Então eu falei, a próxima tacada minha vai ser. Então eu sou muito impulsiva, sabe? Eu não sou muito de pensar, não, eu sou muito de fazer. Então, assim, a minha cabeça, ela pensa o tempo todo, e eu sou de atitude. Para mim, não tem assim, mas você não pode lançar uma coleção do nada. Eu lancei uma coleção do nada. E aí, agora, lancei e deu certo, e está um sucesso. Hoje eu tenho clientes só dessa marca Milena Curado. E agora, como eu mudei a loja, o que eu fiz? Quando eu comecei a Cabocla, chamava Cabocla Criações. Agora, como eu mudei a loja, eu mudei a placa, e já estou mudando todo o meu material de divulgação, de tag, agora eu mudei para Cabocla Milena Curado. Então, eu fiz um texto, eu justifiquei, né, que eu que sempre tive por trás da marca, meio que justifiquei para as pessoas entenderem. Então, foi uma maneira que eu encontrei de unificar a Cabocla Bordado com Milena Curado, que é essa minha produção paralela, que é essa produção de estilo estonada, que está o maior sucesso também. Então, assim, eu sou de fazer. Eu
eu faço, depois eu Você penso, depois eu vejo o você é resultado. muito artística mesmo, né? Até porque você falou que você teve uma formação artística, né? Lá no início, assim. Mas na escola de artes plásticas, mas Esse é um assim, ponto de vista bem de quem é artista na moda, sabe? é, E faz um trabalho artesanal, né? Ao mesmo tempo. Artístico e artesanal. Muito legal. é. Então é isso. E aí, quando você me perguntou da minha avó, Uhum. que eu queria deixar também aqui registrado, quando eu comecei o projeto dentro da cadeia, minha avó já estava com quase 90 anos, né? E era ela e a minha mãe que me acompanhavam, foram elas que me deram força, que me encorajaram e falavam assim: estamos com você, né? Porque sozinha a gente não chega a lugar nenhum. Então, nesse primeiro momento, eu tive o apoio dessas duas mulheres maravilhosas. E a minha mãe foi a mulher que entrou comigo para dentro da cadeia pela primeira vez para fazer uma capacitação em bordado. Então, assim, esse apoio para mim foi maravilhoso. Essa força, né? Porque eu me lembro, assim, na época, não que eu tivesse receio, mas eu tinha insegurança, né? Hoje não, hoje a minha vida já seguiu, eu me sinto muito mais segura, né? Em relação aos meus posicionamentos, às minhas atitudes. Mas naquele momento, não, para mim era tudo muito novo, né? E aí eu me lembro que eu falei: mãe, você vai comigo, né? E ela falou: vou. E aí eu tenho a minha mãe para entrar comigo pela primeira vez para dentro do presídio e sentar ali, fazer uma roda com 5 mulheres presas, que para mim era um mundo totalmente diferente. Hoje é um mundo que é meu, né? Hoje o presídio é a minha casa. Eu chego lá, eu estou em casa, eu lido super bem. Então, mas naquele primeiro momento eu tinha essa segurança. Eu talvez fosse para eu ir sozinha, né? Eu poderia ter medo, né? Que eu também não critico, as pessoas têm medo. E a minha mãe foi comigo. Então, minha mãe também é uma mulher forte, sabe, batalhadora, e sempre cuidou de tudo assim e sempre apoiou a gente em todas as escolhas. Então, para mim, essa referência de mulheres fortes de Goiás, né, que não se intimidam, para mim assim é muito forte. De ter apoio, né? Tô assim, poxa, que pena que a gente não pôde ir aí gravar pessoalmente, mas eu espero que, sem dúvida, quando eu for aí em Goiás, eu vou ir na loja, eu quero ver, Bem. pegar de perto, né? Nossa, eu tô muito feliz, assim, de ter tido contato com você, de ter a oportunidade de poder ouvir a história. E de poder compartilhar isso também de alguma maneira Que lá legal. no canal da EMAC. Agora que a gente já está encerrando, eu queria saber por que você aceitou participar dessa entrevista e tal. Hoje, para mim, um dos meus grandes objetivos é divulgar esse nosso trabalho, sabe? É mostrar para as pessoas que vale a pena, né? É mostrar para encorajar mesmo de verdade. Fala, gente, a população carcerária está lá, totalmente disponível, sabe? É uma população, um pessoal que precisa de oportunidade. Então, se você procura parceria, se você acha que atende ao seu perfil de negócio, não custa nada tentar. Eles são super responsáveis, eles são comprometidos, e eu falo e falo mesmo e repito, eu estou falando de uma experiência de 13 anos, eu não estou falando de uma experiência de 1, 2, 3 anos, estou falando de uma experiência de um caso de sucesso, né, de um projeto contínuo, que nós nunca tivemos problema, nunca tivemos problema, a coisa sempre fluiu numa boa, onde os dois lados ganham. Né? O único período que a gente suspendeu foi em função da pandemia e já voltamos com tudo e o projeto está a 1000, né? E eu sempre estou à disposição, até para que isso se multiplique dentro de outros presídios, né? A gente já recebeu o convite do pessoal dos presídios de Goiás que querem que eu leve o projeto para outros presídios. Eu não consigo, né? O meu foco de trabalho é aqui na minha cidade, mas eu estou à disposição. Hoje a gente dá consultoria, a gente entrega a nossa metodologia, né? E outro dia eu estava conversando com uma pessoa até de São Paulo. Ela queria que a gente bordasse para ela. Eu falei: vamos fazer diferente, me contrata, eu vou aí, eu entro para dentro do presídio com você, eu saio daí, deixo o projeto acontecendo, eu deixo o projeto funcionando, eu entrego ele pronto, né? Então a gente busca essas pessoas de coragem, tá? Já falo, são pessoas que precisam ter coragem, né? E Cora Coralina já dizia: o que a vida quer da gente é coragem. Então
Estou à disposição para conversar sobre isso, para contar como é que aconteceu para mim, estou à disposição para ajudar, para fazer capacitação em bordado, para ajudar a implantar o projeto dentro do presídio, para deixar a coisa funcionando. Então, esperamos inspirar pessoas, né? Por isso que eu te digo, estou sempre à disposição, todo mundo que chama, eu tenho o maior prazer em falar, porque realmente é isso. Se a gente conseguir plantar uma sementinha, né, criar essa vontade em alguém para que desenvolva trabalhos assim, as pessoas vão perceber o quanto isso é gratificante. E aí também tem um caso muito interessante, que a gente está com um trabalho marcado agora para esse final de semana, é um rapaz de Goiânia, ele foi preso aqui em Goiás há uns 8 anos atrás, conheceu o bordado dentro do presídio. Hoje ele retomou a vida dele e ele tem uma fábrica de jeans em Goiânia. E ele produz bermudas, saias, é uma pegada diferente da minha produção, e ele me procurou querendo inserir o bordado nesse trabalho dele. Então, eu dei para ele uma consultoria, ele veio para Goiás, passou 2 dias intensos aqui comigo, a gente trabalhando desenho, tentando entender qual que era a referência dele, e ele está fazendo essa produção na marca dele, em bordado, e estamos combinados, tá, dependendo da chuva, para que esse final de semana ele venha para a gente fazer fotos e divulgar esse trabalho. Então, assim, eu fiquei muito feliz que eu falei para ele, eu falei, Wellington, isso aí é o que a gente espera do projeto, é isso, entendeu? É que você consiga transformar pessoas através desse trabalho. E a gente percebe essa transformação, sim, todos os dias da vida, a gente percebe essa transformação das pessoas através disso. Então, é muito lindo. Nossa, Milena, eu estou, assim, impressionada. É muito bonito. Eu acho muito impressionante essa sua atitude mesmo de, não vou fazer em larga escala, eu quero fazer peças únicas, né? De saber que você quer manter esse seu lugar enquanto artesã, artista, fazendo peças únicas na sua cidade, né? E prestando consultoria para que outras pessoas também possam ter acesso, porque acontece muito de as pessoas falarem: não, esse grupo de pessoas que trabalham para mim vão ficar aqui só para mim e não querer, né? Não, é impressionante mesmo de você incentivar isso, porque de fato são pessoas que precisam, né? Não só como um trabalho, como uma forma de renda, mas como um espaço de ter outros tipos de experiência dentro da prisão, né? Para pensar em outras coisas, como uma forma terapêutica. A gente sabe, tem vários estudos que dizem que o artesanato ele funciona como uma terapia. Eu acho muito bonito, assim, esse seu posicionamento. Estou torcendo para que, de fato, você consiga incentivar outras pessoas a encontrarem projetos tão frutificantes e que fazem bem, né? Quanto esse seu. Torço para que isso possa se desenvolver e servir como um ótimo exemplo, assim, muito benéfico para outras pessoas também. Nossa, tudo de maravilhoso para vocês. Estou torcendo para que as outras marcas também frutifiquem muito. Então, ajuda a divulgar. Sem dúvida. Nossa, é a primeira coisa que eu vou fazer. Já vou conversar aqui para a gente editar logo. Também a gente vai pulverizar isso por aí. Tranquilo, a gente vai se falando. E qualquer dúvida também que tiver, pode me chamar. E qualquer oportunidade que você lembrar de mim, você fala, gente, vamos chamar a Milena. Estou sempre à disposição. Poxa, eu também, se você... vou te passar meus canais depois, se você precisar de alguma coisa, eu estou aberta também. Estamos aí. Tá bom. Muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço. Vamos nos falando. Um beijo. Tudo de bom, até mais. Milena, é isso. Eu queria agradecer muitíssimo pela sua entrevista, pela sua disponibilidade. Agradeço muito, 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 muito mesmo pela disponibilidade de ter aceito, né, esse convite da EMAC e da UFG. Eu espero que você esteja assistindo esse vídeo e possa ver a minha carinha, né, agradecendo. E é isso, admiro muito seu trabalho, achei incrível.
eu tô estarrecida até agora com essa história, eu achei muito lindo mesmo. E é isso.